Tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento da prisão do chefe da quadrilha. O chefão vai ser preso. Ó, a Polícia Federal conseguiu indícios aí, e aí indícios vão levando a uma investigação que levam a provas mais pra frente de que realmente as joias sauditas para o genocida eram propina. Eu já vou falar disso, mas uma coisa foi anunciada aí, anunciada não, foi decidida pelos agentes da Polícia Federal, que é o seguinte: assim que terminar a investigação quanto às joias, que deve indiciar o Bolsonaro pelo crime de peculato, vai iniciar uma outra investigação na Polícia Federal, que vai ser para determinar se as joias são propina. A estratégia dos agentes da Polícia Federal é o seguinte, dos delegados: em vez de abrir uma investigação e ficar 6 meses, 7 meses, 8, 9 meses na investigação, não. Vamos fatiar a investigação em várias diferentes? Vamos. Então, ó, temos um fato aí. Receberam joias de propina e o Bolsonaro tentou se apossar dessas joias. Se apossou de algumas outras, foram aparecendo aí estojos novos. Ok. Vamos indiciá-lo aí por peculato. Não, mas era propina, não era? Calma. Se a gente ficar investigando se é propina ou não, vai demorar 10 meses, 11 meses, 1 ano, 2 anos a investigação. Pode ser que seja um fiozinho aí de cabelo que você puxa e sai um novelo de lã enorme. É uma pontinha do iceberg. Então, finalizamos essa, a gente finaliza, a gente indicia o Bolsonaro, será oferecida a denúncia, ele já se torna réu por peculato ali oficialmente, e aí inicia-se a investigação para ver se foi propina ou não. Pois bem, a Polícia Federal descobriu que tem indícios aí de que seja propina, porque telegramas trocados entre o Ministério de Minas e Energia, ou seja, o governo Bolsonaro, e a Arábia Saudita, indicam que na viagem em que as joias foram entregues e nos dias em que as joias foram entregues, nos dias anteriores à entrega das joias, o governo Bolsonaro estava falando com o governo saudita sobre entrega de ativos da Petrobras. Era aquilo que a gente falou no comecinho. Quem assistiu ao Plantão Brasil, comenta sim ou não. Tiaguinho aqui, eu não falei no primeiro dia que saiu isso, eu não falei propina em troca de coisa da Petrobras? Falei ou não falei? Comenta aí você. Se você é inscrito no canal, peço que você comente. Se você não é inscrito, peço que você, além de comentar, você se inscreva no canal, porque a gente precisa aumentar o número de inscritos para levar a verdade para as pessoas, porque no bolsonarismo hoje está falando de outros assuntos, está tentando criticar o governo Lula por qualquer coisa, sendo que o governo Lula está nesses dias aí fechando alguns dos maiores acordos bilaterais da história com a China, e o que sai sobre o Bolsonaro é que, ó, foi realmente propina. O Bolsonaro entregou aí bilhões realmente e estava ganhando propina. Outra coisa, o Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal, aí é em outro processo, vou falar disso também, deu para a Polícia Federal 10 dias para colher o depoimento do Bolsonaro. Então a Polícia Federal aí nos próximos 10 dias vai colher o depoimento do Bolsonaro no âmbito do processo dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ou seja, lembra daquilo que eu falava? É uma pirâmide. Tem aqui o pessoal de baixo que são os terroristas, tem o pessoal um pouquinho acima que são financiadores, um pouquinho acima que são militares, e lá em cima o chefão tá chegando no chefão da quadrilha. A Polícia Federal vai querer o depoimento do Bolsonaro. É capaz de que ele dê mais de um depoimento no caso? É capaz? Sim. Então, aí temos aí oficialmente o primeiro depoimento do Bolsonaro. Será que não vai ser preso o chefão da quadrilha no ato do depoimento? A ver. A Polícia Federal, para chamar o Bolsonaro para depor, é porque o Alexandre conseguiu alguma coisa. O Alexandre não chamaria o Bolsonaro para depor no inquérito dos atos terroristas se não tivesse uma carta na manga. Eu vou falar, quando o Alexandre tem carta na manga, ele não é... Tem gente que já jogou poker e fala, será que ele tem um as na manga aqui, ó? Será que ele tem uma carta alta? Ó, eu vou falar, a carta do Alexandre é um coringa dourado que ele deve ter na manga para chamar o Bolsonaro para depor. Então calma, que a coisa vai piorar muito aí pro Bolsonaro nas próximas semanas. Primeiro, falando do assunto que eu comecei aqui o vídeo, que é o assunto das joias. Depois eu volto para esse assunto aí dos atos antidemocráticos, atos terroristas, né? Pois bem, joias. O governo saudita deu joias para o Bolsonaro e a Polícia Federal descobriu telegramas do governo brasileiro para o governo saudita com atas de reunião e até com mensagens. O Brasil manda uma, a Arábia manda outra. São telegramas, na verdade é e-mail, viu? Hoje em dia ninguém manda telegrama, não. É chamado dessa maneira, tá? É e-mail. E aí, num desses e-mails, que é no dia em que as joias foram entregues, algumas horas antes,
o governo brasileiro fala com o governo saudita sobre o fato de que a Petrobras, o governo saudita estava meio que convidando, eu vou falar, não é convidando não, mas assim, levantando a possibilidade de convidar o Brasil para entrar na OPEP Plus. O que é a OPEP Plus, Brasil? Tiago, a OPEP Plus, ou OPEP+, que é um maisinho assim, né? Em inglês é plus, em português é mais, é um grupo de países exportadores de petróleo. Temos a OPEP, que é um grupo que envolve quase todos os países aí do Oriente Médio, que é o grupo dos maiores exportadores de petróleo, produtores exportadores de petróleo do mundo. A OPEP Plus coloca outros países aí nesse grupo, são mais de 20 países no total. Ok, o Brasil poderia entrar. Só que aí o governo brasileiro começa a falar, olha, o fato é que a Petrobras, a gente está passando por um estágio agora de neoliberalização da Petrobras, ou seja, neoliberalismo indo no Brasil, é uma palavra diferente para dizer que estão privatizando tudo, e a gente não tem mais tanta força estatal na Petrobras que a gente está, fala em outras palavras, a gente está entregando tudo. Aí o governo saudita entende a piscadela e fala, não, essa resposta horas antes das joias serem entregues, viu? Não, mas não se preocupe, governo brasileiro. Vocês não precisam aumentar a presença estatal na Petrobras, podem continuar com a mesma política que a gente aprova sim. Vocês podem entrar na OPEP Plus, continuando aí se desfazendo de todos os ativos da Petrobras. Podem se desfazer de tudo, a gente adora. Naquele dia, o Bolsonaro se encontrou fora da agenda com o embaixador da Arábia Saudita no Brasil. Eu vou te falar uma coisa, é extremamente raro o presidente da República se encontrar, ir à embaixada e se encontrar pessoalmente com o embaixador e ficar lá 3, 4 horas fora da agenda. Então é um negócio assim que eu vou te falar, não acontece sempre. Olha, eu não lembro de encontro do Bolsonaro assim com o embaixador. Eu lembro que antes dele ser presidente, quando ele foi eleito, ainda na transição, ele se encontrou com o embaixador norte-americano, que obviamente os Estados Unidos vão tentar mandar instruções para ele. Ele se encontrou com o embaixador de Israel, aí comeu lá a lagosta e até colocou no paint ali, ele pintou a lagosta para ninguém ver que estava na mesa lagosta ali, tudo mais. Tá, depois que ele assumiu, não mais. Quando o presidente se encontra com o embaixador, é um negócio assim, um pouquinho, 3 horas é muito. E aí naquele dia as joias são entregues. Quer dizer, você tem todos os indícios de que são propina agora, e agora a Polícia Federal conseguiu a prova-chave. Para piorar, olha só, vazou na Globo ontem trechos do depoimento do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que ficou sabendo das joias 1 ano depois. Ele disse que quando ficou sabendo das joias, o Bento Albuquerque, almirante, nem era mais ministro. E que ele nunca falou com o Bento Albuquerque sobre isso. Ele disse que mandou para o ajudante de ordens dele verificar o caso e só. É isso que diz o Bolsonaro. Verifica aí, ó. E que ficou sabendo, não sabe por quem, diz o Bolsonaro. Alguém avisou. Alguém avisou o presidente da República de que algumas joias foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Ele não sabia o que era, não quis saber, mandou o ajudante de ordens a isso, porque segundo o Bolsonaro ele não colocava a mão em presentes. Tem um problema. O último depoimento, quem assistiu aqui Planta Brasil viu, eu falei isso no vídeo de ontem. O último depoimento, o rapaz falou, não, mas o Bolsonaro participou do telefonema para reaver as joias. E aí tem um problema, o telefonema aconteceu numa data anterior ao que o Bolsonaro disse que foi avisado. Aí, se você foi avisado nesse dia, como é que meses antes você já estava dando telefonema para tentar reaver as joias? Você voltou no tempo? Ou tem máquina do tempo aí que desenvolveram aí vocês e não avisaram ninguém? Tem coisa errada, né, Bolsonaro? Para piorar, também vazou parte do depoimento do Cid, do Tenente Coronel Cid. O Tenente Coronel Cid não apenas falou que foi o Bolsonaro quem mandou e que ele só entrou no caso graças ao Bolsonaro. Não! Ele disse que toda essa sanha para reaver as joias começou com o pedido do Bolsonaro, ou seja, todo aquele crime que cometeu de advocacia administrativa, inclusive, que é de você usar o cargo para tentar alguma coisa ali que não deveria ser tentada, foi a mando do Bolsonaro. Essa parte não tinha sido revelada. Até então ele falava, olha, ele falava que ele, Cid, tentou reaver as joias a pedido do Bolsonaro. Agora o que vaza, e vaza a palavra que ele usou, ele disse que o Bolsonaro solicitou para ele resolver aquele caso e que aí que eles começaram a tentar aquilo. Aí depois ele foi entrar no caso diretamente, com ofício assinado, um pouco depois. Quer dizer,
Olha, ele empurrou tudo no Bolsonaro e falou, ó, me salvem que eu não quero me ferrar aqui não. Quem vai se ferrar é o Bolsonaro sozinho. Então, eu vou falar, tá muito ruim a situação. O crime de peculato já está aí praticamente provado. Os advogados do Bolsonaro estão num desespero tamanho. Vamos lembrar, o Bolsonaro demitiu o Ossef. O Ossef foi demitido, viu? O Ossef demitido. O novo advogado do Bolsonaro mudou completamente a estratégia. Completamente a estratégia. A estratégia nova do bolsonarismo, a estratégia antiga qual era? Que o Ossef falou, eu falei que era a estratégia mais burra que eu já vi em toda a minha vida, 35 anos aqui, Thiaguinho, existe estratégia mais burra, foi o Ossef tentar falar que o item era personalíssimo, joias de 17 milhões de reais, e que tinha uma resolução do Tribunal de Contas da União que permitia que o Bolsonaro ficasse com as joias, sendo que a resolução do Tribunal de Contas da União dizia exatamente o oposto. Você tem que ser muito burro. É igual um cara comete um assassinato e o advogado fala, não, mas é que tem uma decisão aqui de um juiz que diz que matar não é crime. E aí ele usa essa tese jurídica para tentar, ele não nega o assassinato. Matei mesmo, mas é que matar não é crime. Essa era a tese do Ossef. Agora imagina, citando uma decisão que diz que matar é crime. É isso que fez o Ossef. Aí o Flávio Bolsonaro, você vê a inteligência. O Flávio Bolsonaro é o mais inteligente da família. Ele foi na tribuna do Senado repetir essa maluquice. Chega o advogado novo, contratar agora um advogado finalmente para ele, né? Porque para mim ele tinha que manter o Ossef para sempre. O Bolsonaro tinha que fazer um contrato vitalício pro Ossef ser advogado dele para sempre. Mas tá, contratou aí um advogado novo, que muda a tese. Fala, não é que o item era personalíssimo. Olha, não tem crime de peculato porque o Bolsonaro devolveu as joias. Ele ignora que o Bolsonaro devolveu as joias depois que, primeiro, vazou na imprensa, segundo, começou uma investigação da Polícia Federal, terceiro, o Ministério Público pediu para ele devolver. Ele ignorou isso. O importante é que ele devolveu as joias. Ele está tentando usar uma estratégia jurídica que é uma estratégia bem canalha, que só existe em justiça de alguns países onde tem corrupção, viu? Eu vou falar. Que é a estratégia do tempo jurídico. O que quer dizer o advogado do Bolsonaro? Ele quer dizer o seguinte, olha, quando o Bolsonaro devolveu as joias, não havia pedido oficial para que ele devolvesse as joias. Porque o ministro bolsominion do Tribunal de Contas da União tinha dado uma decisão de que o Bolsonaro era o depositário fiel e seguro das joias e que ele poderia ficar com as joias até o final do processo, no TCU. Aí o Ministério Público do TCU, de Contas, diz o seguinte, não, ele tem que devolver. Ele já pegou as joias ilegalmente? Como é que não? Decisão é ilegal. E aí o plenário do TCU meteu um 6-1 no ministro bolsonarista. Nesse meio tempo ele devolveu as joias. E aí ele quer dizer o seguinte, olha, juridicamente, não tinha ali, ninguém tinha apontado que eu não podia ficar com as joias. Devolvi antes de falarem que eu não podia ficar com elas. É isso que quer dizer o Bolsonaro. É isso que ele quer dizer. Ele chegou a devolver depois, mas ele já tinha enviado o ofício à justiça perguntando onde depositar as joias. É isso que quer dizer o novo advogado do Bolsonaro. Ou seja, para falar, não, eu não tentei roubar, tá vendo? Ó, antes de perceberem, eu já devolvi. Só que não. Ele esquece o seguinte, pois esse é um negócio de direito, tem tanta jurisprudência disso. Já tinha começado a investigação da Polícia Federal, já tinha vazado na imprensa, tinha pegado mal, ele já teve que dar desculpa, deu outra desculpa, não sei o que. Pô, aí depois você devolveu a joia? Ele acha que o Alexandre de Moraes é tonto, ele acha que os ministros do STF são tontos. Por exemplo, falar em Alexandre de Moraes, vamos agora ao caso aqui do dia 8 de janeiro. Depois eu falo mais sobre isso porque vai ter mais atualização, viu? A notícia é nova, então é nova de algumas horas atrás. O Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal colha o depoimento do Bolsonaro nos próximos 10 dias, no âmbito do inquérito dos atos terroristas. O que a gente sabe é o seguinte, a Polícia Federal foi dada 10 dias para a Polícia Federal na semana passada para colher o depoimento de 80 militares. Não são 80 não, mais de 80, 83. Tá. 84 talvez. Tá. Aí o que acontece? Já estão colhendo depoimento. Tem militar aí depondo a rodo. Ok. Depondo dos militares vai o Bolsonaro. O que eu falei para você aqui faz alguns dias, você assiste os vídeos até o final. Eu falei isso mais ou menos no fim de um vídeo. Eu falei o seguinte, olha, o que o Alexandre está querendo, a Polícia Federal está querendo é um militar que deu uma declaração que vai ali para apontar que é o Bolsonaro. É só isso que está faltando, o elo ali. Tem muito elo, muitos indícios, tudo mais? Tem, mas precisa do quê?
testemunhas, gente para ir lá e falar. Quando você pega o depoimento de mais de 80 militares, muitos deles ao mesmo tempo, tudo mais, o que acontece? A chance de 1, 2, 3, 5, 10 quererem falar alguma coisa contra o chefe da quadrilha para se salvar é gigantesca. Provavelmente o Alexandre conseguiu isso, por isso que ele mandou aí, em plena sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, o Alexandre de Moraes, o cara tá trabalhando até sexta-noite. O Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal colher o depoimento do Bolsonaro, ou seja, a partir do momento que ele conseguiu a carta na manga, o Alexandre de Moraes não perdeu um minuto. Eu acho até o seguinte, que já estava pronto o requerimento para a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes só estava esperando ele conseguir a prova ou o depoimento ou a delação que ele precisava. Aí é só clicar no botão e enviar. Tava ali nos rascunhos do Alexandre de Moraes, rascunhos. Intimação para o Bolsonaro depois. Consegui a prova, ó, envia ali, ó. Prepara. A situação do chefe da quadrilha tá piorando muito. Ó, pânico lá em Angra dos Reis. Bolsonaro tá em Angra dos Reis descansando das férias. Que tirar férias nos Estados Unidos cansa demais. Na verdade, o que cansa o Bolsonaro é o estresse a que ele está sendo submetido todos os dias, porque o chefão da quadrilha, que é ele, tá para ser preso. E o cara que sabe que tá para ser preso, tá num estresse danado. Ele sabe que não tem para onde correr. É isso que tá acontecendo com ele. Vai pagar pelos crimes que cometeu sim e a gente vai comemorar muito. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos na luta. Falou!